You're so beautiful. You're so beautiful. Você sabia que tem várias cenas deletadas em desenhos infantis pelos motivos mais bobos possíveis? Como em Bluey, um desenho extremamente educativo e infantil, mas que tiveram várias cenas deletadas. Por exemplo, teve um episódio em que Blue e Bingo estão fazendo uma chamada de vídeo com Muffin, sua prima, e teve um trecho que foi totalmente cortado. Em um determinado momento no início, Trixie, a mãe da Muffin, fala que ela tem que deixar a sua irmã, Socks, brincar também, e diz que precisa sair para ir a algum lugar. Depois vemos que Stripe, pai das meninas, pede o celular de volta, mas Muffin sai correndo do seu pai, até que ela entra no banheiro e quem tá exatamente lá no trono é a Trixie. Então, essa cena extremamente boba e divertida foi considerada inapropriada pela Disney e foi deletada, ficando dessa forma, pulando diretamente para outra cena. Essa é uma das 10 cenas mais bobas censuradas em desenhos animados que vamos te mostrar hoje. Então pega a pipoca e vem comigo, que tá começando mais um Teen Videos. Provavelmente, se você já assistiu algum anime, sabe o que são shurikens. Aquelas espécies de estrelas que os ninjas japoneses usam como armas em alguns momentos. E depois de muitos e muitos anos, em um dos milhares de episódios de Pokémon XYZ, vemos que o Ash, protagonista do desenho, vai tentar se arriscar e arremessar algumas shurikens em um alvo na cidade que ele está visitando naquele episódio. Vou repetir, ele tá lançando shurikens em um alvo, não em outras pessoas. Só que mesmo assim, muitas emissoras acharam que aquilo poderia ser muito violento, ou até mesmo incitar crianças a jogarem shurikens umas nas outras, como se fosse fácil achar shurikens de verdade por aí, né? O fato é que, de uma maneira impressionante, os editores do desenho conseguiram achar uma forma de substituir as shurikens de verdade por shurikens rosas, com ventosas de borracha. Sério, essa é uma das censuras mais bobas de todas, pode ter certeza. Bob Esponja provavelmente é o desenho infantil mais censurado da história e você que acompanha o nosso canal sabe bem disso. E a verdade é que realmente existem alguns bons motivos para que algumas cenas que envolvem coisas perigosas sejam removidas, mas outras censuras não estão relacionadas a perigo, mas sim a aspectos culturais. Um dos casos que ficou muito conhecido foi a versão do desenho que é passada no Irã, onde a religião única e oficial é o islamismo. Por esse motivo, algumas restrições precisam ser aplicadas ao desenho antes que ele seja exibido pelas emissoras do país. Por exemplo, nessa nação persa, mulheres não devem expor parte do corpo. Por esse motivo, a Sandy, que é a única mamífera não humana que vive na fenda do biquíni, precisou ter a sua vestimenta alterada. Até aí, tudo bem. O detalhe é que, na verdade, o desenho do vestido que foi colocado na Sandy acabou ficando um pouco mal feito e mal desenhado, o que não combina muito com um desenho animado infantil. Por isso, depois a própria emissora de TV do país acabou relançando os mesmos episódios com outro design de roupa, e esse até que ficou mais bem feito. Já que estamos falando de arremessar coisas, vamos falar do arremesso de seres também que acabou sendo censurado. Gravity Falls é um dos desenhos mais divertidos da Disney e tem uma legião de fãs. Isso é fato. Mas a gente não pode negar que tem algumas coisas meio macabras e obscuras, principalmente quando falamos de alguns personagens como Bill Cipher e o Gideon. E o episódio em que houve a censura é exatamente um em que temos o Gideon, que é um personagem que, se você não conhece, um pequeno garoto que é envolvido simplesmente com magia das trevas. O detalhe engraçado é que a censura não tem nada a ver com coisas desse tipo. No episódio Gideon Rises, vemos que ele acabou tomando a cabana do mistério e contratou 2 guardas-costas, com caras de ex-presidiários durões para proteger ele. O detalhe é que Dipper e Mabel
bolam um plano para retomar as cabanas de volta e usam a ajuda dos duendes para isso. E quando os duendes atacam, eles acabam acertando as costas dos dois guardas com seus chapéus pontudos. E eles caem de cara no chão. Essa cena foi completamente deletada, pulando diretamente para a parte em que os duendes estouram a cerca. Mais uma censura bem engraçada e divertida de desenhos animados. Talvez você não conheça essa animação de 1989, mas ela existe. E mais que isso, ela foi um pontapé inicial da Pixar para uma das maiores franquias de animação da história, Toy Story. Nesse curta animado, a gente vê um boneco de neve que quer sair de dentro do seu globo por uma nobre causa. Uma boneca que fica do outro lado da estante que sempre tá de biquíni, como se estivesse curtindo o verão, chamada Sunny Miami. Então, ao ser relançada, a animação sofreu uma modificação que a Disney acreditava que seria a criação de um estereótipo desnecessário. Eles simplesmente retiraram da Sunny os seus seios e deixaram a boneca completamente diferente. Se você chegou até aqui, com certeza deve estar se divertindo com essas cenas super bobas que acabaram sendo censuradas, assim como a gente. Então, se você curte ver vídeos assim, comenta aqui embaixo o #bobo pra gente saber quem tá ligado no nosso vídeo. E mais uma vez voltamos à pequena e meiga Bluey e suas atrocidades não suportadas por alguns pais, que inclusive ligam pra Disney pedindo a remoção de episódios inteiros das histórias da família Hiller, pelos motivos mais bobos que você possa imaginar. Um deles, por incrível que pareça, envolve uma das coisas mais nada a ver que você vai ver hoje. Em um episódio, vemos que a Blue e a sua amiga Indy vão até uma feira que está acontecendo na cidade e sentem a vontade de andar em um pônei. Só que elas não têm dinheiro suficiente para que as duas andem. Então Bluey pede para descer. E assim que elas fazem isso, o pequeno pônei faz o número 2 no mesmo momento. As garotinhas saem correndo, o que torna a cena bem engraçada. Mas por algum motivo que a gente não sabe explicar qual é, a cena foi totalmente cortada. E pularam direto para as garotas ofegantes depois de correr. You're so beautiful. You're so beautiful. Essa com certeza foi uma grande bobagem. O filme que mostra o Imperador Cusco se transformando em uma lhama depois do feitiço de uma bruxa cruel se tornou um fenômeno cult muitos anos depois do seu lançamento. E se você ainda não assistiu, pode ter certeza que se trata de uma animação muito engraçada da Disney. Ao longo da jornada do Imperador, ele conta com a ajuda de Pátia para tentar voltar ao normal. O problema é que o mimado imperador não consegue lidar muito bem com os nãos que ele recebe da vida. Então, em um determinado momento, ele joga uma pequena pedra na cabeça de Pátia. Por acreditar que aquilo era um ato perigoso demais, a Disney resolveu que nas edições seguintes do filme a pedra seria trocada por uma noz. O detalhe é que não existem nozes na região amazônica, onde ficava o reino de Cusco naquela época. Então acaba se tornando uma mudança meio sem sentido dessa vez. Agora vamos falar da versão mais antiga de Pokémon lá de 1997. Aquela que simplesmente tornou a franquia um grande sucesso mundial. Em um episódio em que vemos os membros da equipe Rocket em uma nevasca, eles possuem uma única coisa que poderia aquecê-los dentro de um iglu: fósforos. Só que nos Estados Unidos, a censura determinou que aquilo iria influenciar as crianças a acenderem e segurarem fósforos, o que seria perigoso demais para elas. Então foram cortadas todas as cenas em que alguém estaria segurando isso nesse episódio. E a única em que seria impossível cortar completamente, o Meow tá segurando uma vela ao invés de um fósforo. E isso vai permanecer assim até alguém dizer que a cera da vela também pode queimar as crianças. O tio vô Stan com certeza é o personagem mais desonesto de Gravity Falls, mas dessa vez a gente tem que admitir que essa censura que é relacionada a ele não foi por esse motivo. No chapéu do Stan existe um símbolo de um peixe que mais parece o Pac-Man. Ele é um símbolo da ordem em que Stan afirma fazer parte, chamada Ordem da Cavalinha Sagrada. E até parece que realmente essa sociedade existe no mundo real. Mas eles não se importam com a, entre aspas, homenagem que foi feita a eles. Afinal, quase ninguém os conhecia antes disso. O detalhe sobre o símbolo do chapéu do Stan
é que em alguns lugares foi considerado apropriação cultural, ou seja, peixes existem em todos os lugares do mundo, mas símbolos de peixes pertencem a lugares específicos. Até mesmo o criador do desenho Alex Risch escreveu um tweet à época criticando a decisão da Disney, que considerou sem pé nem cabeça e também sem símbolo de peixe. Com certeza, One Piece tem uma série de cenas que acabaram sendo cortadas, deletadas ou até mesmo nem foram adaptadas do mangá, por causa do excesso de violência. Mas sem dúvidas, muitas outras coisas e detalhes do anime acabaram sofrendo censuras completamente desnecessárias. E a verdade é que as primeiras versões do anime tiveram muitas partes modificadas por se acreditar que seriam mais influências para as crianças. Mas sem dúvidas, de todas essas, a mais boba foi a adaptação que foi feita quando trocaram o cigarro do Sandy por uma espécie de palito, que em alguns momentos mais parecia um pirulito, até porque é muito comum piratas andarem com pirulitos por aí. Mas de toda forma é sempre importante afirmar que fumar faz muito mal para a saúde. Isso é fato, mas chupar pirulitos não necessariamente é muito bom também. Então meio que a troca acabou sendo bem boba no final das contas. Pessoal, essas foram com certeza as 10 censuras mais bobas dos desenhos animados. Olha, ver essas cenas foi bem divertido, eu tenho que admitir. E como a gente sabe que você quer continuar se divertindo, a gente separou mais 2 excelentes vídeos para que você continue se divertindo com a gente. Escolhe um dos 2 aí e depois coloca aqui nos comentários o que você achou da nossa sugestão. Boa diversão e até a próxima!